TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é terça-feira, 14 de fevereiro. E você vai ver a seguir. Obras seguem em ritmo lento em Petrópolis após um ano das tragédias de 2022. 4 casas são interditadas após serem atingidas por raio e ventos fortes em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. A gente volta a falar hoje sobre a tragédia do dia 15 de fevereiro, que completa um ano amanhã. Até o momento, poucas intervenções foram efetivamente realizadas. Para se ter uma ideia, o Ministério Público precisou entrar com 26 ações civis públicas para que as intervenções fossem iniciadas. Mesmo assim, locais como o Morro da Oficina, por exemplo, permanecem com o mesmo cenário de destruição. 365 dias se passaram. E o epicentro da tragédia continua o mesmo, exceto pela vegetação que esconde parte dos escombros do dia 15 de fevereiro. As obras no Morro da Oficina, em Petrópolis, ainda não começaram e a população continua aguardando por respostas. No dia 3 de janeiro, uma audiência foi realizada no CRAS do Alto da Serra para abordar as intervenções no local. Por isso que eu falo que o mais importante é você viver com segurança. E a gente vai tentar sempre fazer um projeto onde que a gente consiga manter o maior número de imóveis, famílias morando aqui no Alto da Serra. De acordo com a Prefeitura, menos da metade das intervenções foram finalizadas. Das 129 obras que devem ser realizadas, 48 foram concluídas, 41 estão em andamento e 40 ainda em fase de licitação. Das obras concluídas, 23 foram para contenções nas margens dos rios, 9 para compor ruas, 6 para recuperação, drenagem e pavimentação, além de obras de tapa-buracos. No entanto, grande parte dos locais mais atingidos permanecem sem intervenções, como no Caxambu, na localidade de Castelânia e no Chácara Flora. No Vila Felipe, a Prefeitura autorizou o início das obras no dia 30 de janeiro, com um custo superior a R$ 9 milhões. A previsão é que as intervenções durem 300 dias, ou seja, terminem em novembro deste ano. De acordo com a promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Zilda Januzzi, até o momento, um ano após a tragédia, apenas 5 grandes obras foram iniciadas. Nós entramos com 26 ações civis públicas e existem mais de 100 locais sem qualquer obra de reconstrução. E a gente pede nessas ações exatamente isso, que a reconstrução aconteça o mais rápido que puder, né? Então precisa dar um tratamento para mitigar o risco, porque ainda existe um risco remanescente. Então, essas obras vão garantir a mitigação do risco. Se vai poder haver habitação ou não, aí é uma questão que depende, né, da análise da Defesa Civil, né, uma análise técnica para ver se esses riscos são administráveis ou não. Mas, independente de haver a reocupação ou não do local, essas obras precisam acontecer para garantir, inclusive, a segurança do entorno. Na Rua Tereza, as obras de contenção na altura do pronto-socorro estão em andamento e devem ser concluídas em 270 dias. O custo divulgado é superior a R$ 15 milhões. A Escola Municipal Vereador José Fernandes também passa por reforma. A obra foi orçada em pouco mais de R$ 600 mil e deve durar cerca de 4 meses. No Alto da Serra, as obras foram divididas em 3 partes, sendo a área 1 entre o Morro da Oficina e a Rua Ercília Moretti, a área 2 entre a Rua Ercília Moretti e a Rua Frei Leão e a área 3 entre a Rua Frei Leão e a Osvério Vilaça. O custo para as obras é de R$ 80 milhões, que foram disponibilizados por meio de empréstimo da Caixa Econômica Federal. Essa é a terceira vez que eu subo o Morro da Oficina. Por aqui, de acordo com a Prefeitura, as obras devem ser realizadas no período de um ano. Mas para os moradores da região,
a esperança de que algo seja feito aqui já não existe mais. Outras obras, como na Rua Francisco Scali, em que estão atrasadas 60%, mostram e evidenciam a falta de atenção do poder público em relação às vítimas da tragédia. Ana perdeu a casa e o filho no dia 15 de fevereiro e voltou à região com a nossa equipe. Foi a primeira vez que retornou ao local onde morava há mais de 40 anos. A minha casa era bem um pouquinho mais para cima, mas não tem mais nada, só tem lá terra, mato, não tem mais nada. Então, é difícil voltar lá. Se não for preciso, eu não vou, não. As obras da Rua Francisco Scali, também conhecida como Rua do Túnel, atrasaram e muito. O período de chuva, que teve início em dezembro do ano passado e ganhou força em janeiro de 2023, atrapalhou o andamento das ações e mais uma vez gerou preocupação nos moradores. De acordo com o Estado, 255 milhões de reais foram investidos em 5 obras de contenção à cidade. Nas ruas Nova, 24 de Maio e Tereza, as intervenções estão 60% concluídas. Mas, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, ainda é necessário avaliar a eficiência do serviço. Outras 6 obras são de responsabilidade do Estado, mas seguem em processo de licitação. Na Rua Condidê, o serviço também está atrasado por problemas com o terreno particular. Diante de tanta demora e incertezas, a alternativa que sobrou para quem perdeu tudo é conviver com as marcas do passado. A filha da Solange, por exemplo, esteve em casa no dia da tragédia de 15 de fevereiro de 2022 e ficou traumatizada com o que presenciou. Ela viu aquilo tudo descendo e ela ficou gritando: a gente vai morrer, vamos fugir. Vai fugir para onde? Se não tinha passagem para lugar nenhum, né? Então hoje ela não dorme direito, ela não se alimenta direito, ela já quase de madrugada chorando, querendo a casa dela. Ela não consegue vir aqui. Não tem psicólogo no posto e a gente não tem condição de pagar um psicólogo. O psicólogo é R$200 ou mais uma hora. Já na localidade Pedro Ivo, as intervenções também chegaram a 60%. Na Avenida Washington Luiz, 50% do serviço foi finalizado. E na Avenida Portugal, no Valparaíso, as obras já foram concluídas. As obras na Rua Uruguai, 1º de Maio, Avenida Paulista e Estrada do Paraíso, localizadas no Sargento Boining, Travessa Vasconcelos e Vila Vasconcelos, no Chácara Flora, e a Rua Bartolomeu Sodré, no Caxambu, receberão intervenções por meio de licitação, com recursos no valor de R$147 milhões provenientes do governo do Estado. Mas para aqueles que ainda não viram as obras começarem, todo dia é um novo desafio, como Cristiane Gross, que perdeu 9 familiares no dia 15 de fevereiro e permanece sem respostas. Eu não sei como expressar. Assim, um lugar que a gente foi tão feliz. Só aqui eu tive 31 anos da minha vida, muito felizes. Essa servidão, sempre gente subindo, descendo, rindo. E assim, ver hoje que nós fomos completamente abandonados pelo poder público é muito doloroso. É muito triste ver a situação dessas pessoas que já sofreram tanto. São reféns do poder público e da boa vontade dos órgãos que têm autonomia para, de fato, mudar o cenário caótico que abateu Petrópolis no dia 15 de fevereiro de 2022. Mas nós estamos aqui e continuaremos fazendo o nosso trabalho, que é mostrar a realidade e cobrar dos governos federal, estadual e municipal medidas efetivas que ajudem quem já perdeu tanto. Amanhã, quarta-feira, faz um ano desse dia tão triste e nós teremos mais uma reportagem especial, desta vez feita pela jornalista Larissa Martins, que foi até a região do Chácara Flora, onde também ainda há muita destruição. Na verdade, até hoje quase nada foi feito no local. A nossa série de reportagens especiais segue até a próxima quarta-feira, dia 22 de fevereiro. Até lá você vai poder acompanhar um pouco do que se passa nas regiões mais afetadas e como algumas das famílias que perderam tudo estão atualmente. E, infelizmente, a gente continua falando de chuva. Os temporais típicos do verão têm sido constantes na cidade e causaram alguns estragos nesta segunda-feira em Petrópolis. Parte de uma casa na Estrada da Saudade desabou após ser atingida por ventos fortes.
As casas que ficam na Vila Acrísio Peçanha foram atingidas por volta das 5h20 da tarde. Havia aproximadamente 15 pessoas distribuídas nas 4 casas, mas nenhuma delas ficou ferida. Os moradores contam que surgiu uma espécie de redemoinho de vento que arrancou as telhas e outros materiais do imóvel. O fato atípico durou cerca de 1 minuto. Houve esse redemoinho aí, puxou a casa dele para cá e caiu em cima do telhado da minha casa. Né, e no quarto do meu filho, que fez uma destruição ali, né? E em cima do meu telhado também aconteceu isso aí, né? E destruiu tudo, quebrou o quarto do meu filho, aqui a laje aqui em cima da minha casa, destruiu o telhado todo, né? Tá tudo alagando, tá enchendo de água aí, entendeu? E houve essa catástrofe, vocês estão vendo. Começou uma ventania muito forte, a chuva estava entrando até dentro de casa, de tanto vento. Minha irmã tentou fechar a porta, não conseguiu, e a gente escutou um estouro. Parecia que bateu um raio aqui no telhado, uma ventania absurda. E do nada começou a cair tudo. A gente ficou desesperado, as crianças, né? São 6 crianças aqui no quintal, né? Graças a Deus ninguém se machucou, né? A Defesa Civil Municipal atendeu a ocorrência e realizou o primeiro atendimento aos moradores, junto à Secretaria de Assistência Social. 4 casas foram interditadas. 3 delas, que ficam no mesmo terreno, vão ser demolidas pela Prefeitura. Leonardo conta que, por pouco, ele, o irmão e o cunhado não foram atingidos. Os 3 estavam no cômodo que ficou danificado minutos antes do incidente. A casa dele e dos 2 irmãos são os imóveis que precisarão ser demolidos. Ontem a gente estava sentado, eu, meu irmão e meu cunhado aqui nesse quarto, assistindo o jogo. E começou a chover muito forte. Eu fui para minha casa, que é aqui do lado, né? Para poder ver como é que estavam meus filhos. E meu irmão desligou a televisão, falou, tá relampeando, vamos desligar a televisão. Eles foram para a cozinha. 2 minutos depois caiu tudo. Com o livramento de Deus mesmo, porque poderia estar os 3 mortos hoje. Né? Agora, a família de Leonardo, composta por 11 pessoas, vai ficar temporariamente na casa da mãe dele. Porém, por se tratar de um espaço pequeno, a decisão é temporária, o que preocupa a família. A gente está todo mundo na casa da minha mãe, só que é 2 quartos só, para 5 adultos e 6 crianças, né? No momento a gente está ali, mas estamos esperando alguma assistência, alguém poder fazer alguma coisa pela gente, né? Até porque minha mãe não tem condições de poder ajudar tanta gente assim. Já na casa de Rogério, o maior estrago foi no quarto dos filhos, mas por sorte, nenhum deles estava no cômodo na hora em que o teto desabou. A casa dele, apesar de interditada, é a única que não precisará ser demolida. O vento puxou tudo, puxou para cima da minha casa, destruiu tudo. E foi um vento muito forte, tá? Há muito tempo que a gente não viu uma coisa dessa. Como se não bastassem as perdas materiais e o trauma, a família, que precisa de doações para recomeçar, faz um alerta à população. Campanhas de arrecadação online, não autorizadas por eles, estão sendo realizadas e, por isso, é importante que as pessoas fiquem atentas. Quem deseja ajudar deve entrar em contato apenas pelo telefone 24 98802 6192. Este mesmo número também é uma chave Pix para doações. Com isso tudo, já chegaram até nós falando que tem pessoas se passando pela gente, falando que precisa, tá mandando Pix pra gente, e a gente não recebeu nenhuma ajuda. Então a gente pede ajuda pro pessoal, quem puder ajudar a gente doando ou uma quantia de dinheiro, ou mantimento. Também vamos precisar de materiais de construção, e até mesmo se tiver um técnico de obras ou engenheiro civil que puder nos ajudar a doar assim, sua mão de obra, tudo isso vai ajudar muito. Na semana em que a maior tragédia socioambiental que atingiu Petrópolis completa 1 ano, famílias petropolitanas se viram novamente em risco e levaram mais um susto. A gente ainda tem muito medo das coisas que ainda estão para acontecer, porque não foi concluídas as obras, não foram concluídas. Né? Tem muitas casas ainda que não foram, né? Pessoas que ainda estão com área de risco, pessoas que ainda estão com suas obras interditadas, com suas casas interditadas, melhor dizendo. E há uma preocupação, com grandes fortes chuvas que estão para vir, né? A gente está preocupado sim. Tem medo, porque graças a Deus ninguém se machucou, mas poderia hoje estar enterrando algum parente, algum familiar, né? Porque bem material a gente consegue se unir, ter força, mas é difícil. A gente não tem nenhuma condição mais de pensar em ficar aqui nesse local, né? Está muito arriscado. Além desta ocorrência, a chuva registrada na segunda-feira provocou um deslizamento de terra no meio da serra, afetou uma ponte no centro da cidade, que agora apresenta risco estrutural, e causou um problema em via no Quarteirão Brasileiro. O maior índice pluviométrico foi registrado na Mosela. E você vai ver depois do intervalo.
Chuva no estado do Rio de Janeiro provoca 50 ocorrências em São Gonçalo. Concer se pronuncia após liminar para continuar operando na BR-040. Ministério da Saúde recomenda doses de reforço contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos que tenham iniciado o esquema vacinal com a Coronavac. Conselho Tutelar orienta pais e responsáveis sobre os sinais de abuso e violência sexual. O BS de Paraíba do Sul realiza ação no bairro Curupaiti. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A chuva forte de segunda-feira também causou estragos em outras regiões do estado. Em São Gonçalo, por exemplo, foram registradas 50 ocorrências. Na manhã de terça-feira, cerca de 50 militares estavam empenhados nas buscas por 3 possíveis vítimas de um deslizamento, seguido de desabamento de edificação residencial na Rua Adelino Ferreira Brasil, em São Gonçalo. O desastre aconteceu após as chuvas registradas na tarde e noite de segunda-feira. A operação contou com os bombeiros do Grupamento de Buscas e Salvamento, dos quartéis de São Gonçalo e Itaboraí e dos cães farejadores do 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente. Drones também foram usados para apoiar os trabalhos. Devido aos transtornos provocados, o município permanece em estágio de atenção. Gente, olha isso, gente, no Guimas, centro de São Gonçalo. Cara, tudo alagado, gente. Vamos lá. Apenas uma morte foi divulgada em decorrência das chuvas registradas na última segunda-feira. A vítima é uma mulher e estava em São Gonçalo e morreu devido a um desabamento de um prédio na rua Antônio Félix da Silva, no bairro Engenho Pequeno. No mesmo bairro, 2 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros de um prédio residencial. Os últimos dados indicam que o índice pluviométrico chegou a quase 200 mililitros. Em consequência desse volume, as sirenes foram acionadas em pelo menos 14 bairros do município. Entre as imagens que chamaram a atenção estão os vídeos do pronto-socorro Dr. Armando Gomes de Sá Couto, mais conhecido como Pronto-Socorro Central de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto, que ficou alagado. Nas imagens é possível ver a água invadindo o hospital pela entrada do ar-condicionado. Por volta das 9h30 da manhã desta terça-feira, a Defesa Civil Nacional divulgou um alerta durante todo o dia com possibilidade de enxurradas, alagamentos
e inundações para o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas devem ser ocasionadas pela combinação da zona de convergência intertropical e do vórtice ciclônico dos altos níveis, principalmente no início da semana. O calor e a alta umidade vão contribuir para as pancadas de chuva. Equipes da Prefeitura continuam realizando uma força-tarefa nas ruas. De acordo com a administração municipal, foram abertos 47 pontos de apoio para receber as vítimas do temporal. A Defesa Civil informou que permanece monitorando os radares e, em caso de previsão de possibilidade de chuva, disponibiliza as informações por meio de SMS e pelo Instagram. A população também pode ser atendida durante todo o dia por meio das redes sociais. Em caso de emergência, a população deve ligar para os números 199 ou para o 021 98737 0807. Agora a gente muda de assunto e fala de alerta. Pais e responsáveis devem ficar atentos ao comportamento dos filhos. Essa é a orientação do Conselho Tutelar. Isso porque quando são vítimas de algum tipo de abuso ou violência, as crianças podem mudar o comportamento. O Ministério da Saúde recomenda a aplicação de uma dose de reforço contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos de idade que receberam a vacina Coronavac no esquema primário, ou seja, primeira e segunda doses. Quem traz mais informações é a repórter Rafaela Cordeiro. De acordo com um documento do Ministério da Saúde, a dose de reforço deve ser aplicada no mínimo 4 meses após a segunda dose do esquema vacinal e que seja preferencialmente feito com doses da Pfizer. Caso haja indisponibilidade, este público também pode ser vacinado com a Coronavac. A nota técnica destaca que a vacinação com a dose de reforço evita infecções, hospitalizações, síndrome respiratória aguda grave e óbitos e também complicações pós-Covid. E para quem perdeu o prazo dessa vacinação, ainda pode procurar um posto de saúde. O Ministério da Saúde também recomenda a administração simultânea de vacinas da Covid-19, junto com outras vacinas que estejam no calendário infantil, para evitar outras doenças nas crianças. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa, pelas informações. Após a divulgação na segunda-feira sobre a Concer ter conseguido uma liminar na Justiça para continuar a operação da BR-040, a companhia decidiu se pronunciar. Quem também falou sobre o assunto foi o vereador Ingo Rames, que criticou a decisão do Tribunal Regional Federal. Na tarde de segunda-feira, a Justiça Federal de Brasília, por meio do desembargador Souza Prudente, decidiu que a Concer, a companhia de concessão rodoviária responsável pela BR-040, nos trechos entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, vai continuar sendo a responsável por parte da rodovia, até o julgamento do mérito do caso, que ainda está sem data prevista. Após a decisão do Tribunal Regional Federal, a Concer publicou uma nota de esclarecimento sobre o assunto. A decisão acatou a um pedido da concessionária para reequilibrar o contrato de concessão. De acordo com a Concer, o desequilíbrio econômico começou a partir de dezembro de 2014, quando o governo federal não cumpriu com a remessa dos aportes financeiros para a construção da subida da serra, que constam no aditivo do contrato. O contrato da União com a Concer para a concessão da rodovia era de 25 anos. Ele começou em 1996 e terminou em 2021. Ao longo do período, no entanto, houve uma série de discussões judiciais, em especial após o início das obras para a construção da nova pista de subida da serra. As obras chegaram a ser iniciadas, mas estão paradas desde 2016, quando o Tribunal de Contas da União identificou irregularidades. Quem não ficou satisfeito com a decisão foi o vereador de Petrópolis, Ingo Rames, que criticou a prorrogação do contrato e lembrou que já houve, anteriormente, extensão de prazo determinada pela decisão judicial, na época prevista para o fim do contrato de concessão em 2021. Estou aqui mais uma vez para falar sobre a Concer. De manhã, nós gravamos um vídeo dizendo que a Concer estava de saída da BR-040, que na partir de quinta-feira estariam fora, porém, hoje à tarde eles ganharam mais uma vez na Justiça o prolongamento do contrato por liminar judicial. O desembargador federal deu casa a ganha mais uma vez para eles. É impressionante como eles ganham tudo na Justiça e a gente tem que continuar cobrando as melhorias na estrada e a saída da Concer.
A Unidade Básica de Saúde de Paraíba do Sul, do bairro Curupaiti, realizou no último domingo, dia 12, uma ação voltada à educação social em parceria com a Vigilância Sanitária. As equipes foram de casa em casa orientar as pessoas sobre a importância da participação social junto ao combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como dengue, zika e chikungunya. E você vai ver depois do intervalo. Governo federal retoma consignado do Bolsa Família com novas regras. Setor de serviços cresce 3,1% em dezembro, atinge patamar recorde e fecha 2022 com alta de 8,3%. Secretaria de Obras de Três Rios promove capacitação para colaboradores. Vagas de emprego estão disponíveis em Petrópolis e em Três Rios. O Correio Petropolitano na TV volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Comissão Permanente Multidisciplinar de Erradicação do Subregistro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica, realizou na manhã de hoje uma reunião virtual com promotores de justiça integrantes do Centro Regional de Apoio Administrativo e Institucional de Teresópolis para dar continuidade ao processo de expansão do projeto Nascer Legal. A apresentação do projeto foi realizado pelas promotoras de justiça Patrícia Galvão, Viviane Alves Santos e também Patrícia Duncan. E o objetivo é que os bebês já saiam das unidades hospitalares devidamente registrados. O projeto Nascer Legal, ele foi criado durante o período mais crítico da pandemia e tem o objetivo, então, de diminuir os subregistros aqui no estado do Rio de Janeiro. Vale lembrar ainda que ele é ampliado conforme os índices e o número de nascimentos de cada município. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o estado do Rio de Janeiro é o 12º no ranking nacional de subregistro, ou seja, quando o neném não recebe o registro no ano de nascimento. Ainda de acordo com o Ministério Público, o funcionamento reduzido das unidades interligadas pode impactar para essa cobertura. Atualmente, o projeto Nascer Legal está disponível nos seguintes municípios: na capital fluminense, em Mesquita, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo e agora em Teresópolis. Outras cidades devem receber o projeto em breve. Richard Stutzenburg, de volta ao estúdio. Obrigada, Richard. Na última semana, o Diário Oficial da União publicou a portaria com novas regras para o empréstimo consignado no âmbito do programa Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. O repórter Gabriel Fachola traz mais informações sobre o assunto. Por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, foi publicado no Diário Oficial da União as novas regras do Bolsa Família. O texto fixa em 5% o limite para o desconto no benefício pago a famílias beneficiárias do Bolsa Família ou de outros programas federais. Além disso, o número de prestações não vai poder exceder
6 parcelas sucessivas e a taxa de juros não vai poder ser superior a 2,5%. Em janeiro, a Caixa Econômica Federal anunciou a suspensão da oferta de crédito consignado para beneficiários do Bolsa Família. Em comunicado, o banco informou que o produto passaria por uma revisão completa de parâmetros e critérios. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. O setor de serviços alcançou seu maior patamar da série histórica, iniciada em 2011, com a expansão de 3,1%, registrada em dezembro de 2022. A alta faz o segmento fechar em crescimento pelo segundo ano seguido, com 8,3% na taxa anual, ampliando o distanciamento com relação ao nível pré-pandemia para 14,4% acima do volume apresentado em fevereiro de 2020. A maior parte dos serviços registrou alta. Serviços profissionais, administrativos e complementares foram o segundo setor com maior impacto no resultado, registrando expansão de 7,7%. A alta em serviços prestados às famílias, terceira influência na lista, foi de 24%, puxada por segmentos como restaurantes, hotéis, buffet e condicionamento físico. Para o analista da pesquisa, Luiz Almeida, a intensificação na retomada de serviços presenciais após os períodos de isolamento e distanciamento social de 2020 e 2021 ajuda a explicar a expansão em 2022. Principalmente no ramo de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, a principal influência para o resultado do ano. Após acumular perdas de 1% nos meses de outubro e novembro, o volume de serviços no Brasil registrou um avanço de 3,1% em dezembro quando comparado ao mês anterior. Isso faz com que o setor renove a sua máxima histórica, estando 2% acima da máxima anterior de setembro de 2022. Setorialmente, 4 das 5 atividades registraram um avanço, e o destaque nesse tipo de comparação fica com o setor de transportes, com avanço de 2,5%, setor de outros serviços, que cresce 10,3%. O setor ele fecha o ano de 2022 com avanço de 8,3% em relação ao ano anterior, e nesse tipo de comparação também 4 das 5 atividades mostraram um crescimento. O destaque vai para o setor de transportes, com um aumento de 13,3%, impulsionado pelo transporte rodoviário de carga, transporte aéreo e rodoviário de passageiros e a gestão de portos e terminais. O único setor a apresentar retração no ano de 2022 foi o setor de outros serviços, sob influência das corretoras de títulos e valores mobiliários e a administração de bolsas, por exemplo. Neste caso, o movimento também tem relação com a retomada dos serviços presenciais, mas desta vez de forma inversa. Na passagem de novembro para dezembro, o volume de serviços no Brasil cresceu 3,1% na série livre de influências sazonais, após perda acumulada de 1% nos meses de outubro e novembro. A alta, que renovou o patamar máximo da série histórica, foi acompanhada por 4 das 5 atividades. O único setor que fechou o mês no campo negativo foi o de serviços de informação e comunicação. Por último, no campo positivo, nós temos serviços de informação e comunicação, que avançam 3,3% nesse tipo de comparação, com destaque para os portais e provedores de conteúdo para a internet. A única atividade que fecha o ano no campo negativo são os outros serviços, que caem 2,1%, impactado pelos serviços de recuperação de material plástico e os serviços financeiros auxiliares. O Três Rios Mais Empregos está com vagas abertas. Outra cidade que também está com vagas de trabalho disponíveis é Petrópolis. Olha só. Para se candidatar no Três Rios Mais Emprego, é necessário se cadastrar na plataforma online da Prefeitura, montar o currículo e escolher a vaga. As oportunidades são para estágio de química, analista de laboratório, enfermeiro laboral, entre outros. Já em Petrópolis, a Prefeitura divulgou o número de vagas disponíveis. São 94 oportunidades em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer um cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura até o dia 17 de fevereiro. Equipes da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Habitação de Três Rios participaram na segunda-feira de uma capacitação para adquirir novos conhecimentos em relação aos materiais e técnicas utilizadas na recuperação da pavimentação asfáltica. Com aulas teóricas e práticas, os colaboradores receberam o treinamento necessário para utilizar a massa asfáltica estocável usada na manutenção corretiva do asfalto. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira.
A quarta-feira em Nova Friburgo será de pancadas de chuva com trovoadas durante todo o dia. Elas devem ser mais intensas na parte da noite. A tendência é uma temperatura estável, com mínima de 18 e máxima de 27 graus. Teresópolis também pode esperar por chuva. A previsão é de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Petrópolis, a quarta-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã. As pancadas de chuva serão à tarde e à noite. No termômetro, a mínima registrada será de 20 e máxima de 32 graus. Paraíba do Sul amanhece com céu encoberto, que deve se estender durante todo o dia. A possibilidade de chuva será durante toda a quarta-feira. As temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 31 graus. A situação é parecida em Pati do Alferes. Chuva moderada forte durante todo o dia. O município também tem tendência a uma temperatura mais estável, com mínima de 21 e máxima de 31 graus. E Três Rios pode esperar por céu encoberto e chuva durante todo o dia. As temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 33 graus. O INMET divulgou ainda que os ventos durante a quarta-feira nos municípios citados serão fracos. Em caso de trovoadas, é importante que a população se mantenha longe de árvores isoladas, não permaneça dentro d'água durante as tempestades. E caso esteja em casa, permaneça longe de portas e janelas. É importante também dizer que, em caso de emergência, devido ao vento ou à chuva, a população tem que entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 93 ou com a Defesa Civil no número 99. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 998398384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.